A notícia do dia é, obviamente, o CPI, né, ou IPC, o Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, porque ele vai moldar todas as decisões a partir de agora, e veio pior do que o esperado, tá, gente? Então, o que vocês vão ver agora tem muito a ver com isso. O futuro de Nasdaq caindo 1,80, futuro, aliás, do S&P caindo 1,80 e Nasdaq caindo 2,56. Vocês veem que as coisas não estão fáceis. A Bolsa Brasileira também, menos 1,25, aí correndo junto com as bolsas internacionais. O Eurostoxx 600 continua em alta, 0,88, apesar do CPI. As bolsas na Ásia fecharam em baixa, em 1,87 Hang Seng na China, Japão 0,60 negativo e Austrália mais ou menos no 0 a 0. Na China ainda muita pressão aí com o impacto das medidas americanas nas fabricantes de chip e outras empresas de tecnologia, então o índice em Hong Kong acaba sofrendo bastante com isso. O dólar subindo aí contra o real, subindo 1% agora, e no índice também contra algumas das principais moedas do mundo, subindo 0,30. O Bitcoin cai um pouquinho abaixo dos 19, lembrando que a gente tinha falado aí que o Bitcoin normalmente fica andando aí próximo dos 20 mil, tem feito isso, de vez em quando ele vai até uns 17 e volta, e tem voltado até 20 mil dólares, tá? Agora caindo forte, caindo 4,36. Minério de ferro subindo 0,22 lá em Singapura, tinha fechado a sessão anterior em baixa, mas agora recuperando um pouquinho do preço, e o petróleo caindo 0,60 depois de ter andado também um pouquinho no positivo no dia de hoje, tá, gente? E vamos lá, então, vamos falar um pouquinho do que foi o CPI norte-americano, ou o IPC, uma espécie de IPCA norte-americano, e o esperado era uma aceleração na margem aí dessa inflação de 0,2 na leitura mensal, né? E veio 0,4, então veio o dobro do que o mercado estava esperando. Não é à toa que você tem esse mau humor agora nos mercados, principalmente no mercado de renda variável. Vou explicar já já por que isso. O IPC ou CPI Core, né, que a gente chama, que é o núcleo de inflação, que aí tira alimento e energia, que são muito voláteis, e aí dá para você ter uma ideia de como a inflação está andando na vida real das pessoas, né, se você tirar essas coisas que estão sofrendo, que sofrem ajustes muito em função de eventos externos incontroláveis, basicamente, né. Subiu 0,6, quer dizer, ficou na mesma aceleração do mês anterior, que tinha sido 0,6 também, e o esperado era 0,4. Tá? No ano, o CPI de 12 meses, né? Não no ano, no acumulado de 12 meses, deu uma desaceleradinha de 8,3 para 8,2, mas o core, que é o núcleo da inflação, que é onde a gente consegue ter uma noção melhor de como está andando a inflação, é aquilo que eu estava falando, então ele andando aí em 6,6%, um pouquinho não, bastante mais alto do que os 6,3% acumulados nos 12 meses que acabaram em agosto, né? Agora em setembro, acumulando 6,6 contra um esperado de 6,5. E aí as bolsas viraram a partir deste momento, né? O futuro do S&P 500, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui era um outro. Aqui, caindo, agora está. Se a gente consegue dar uma atualizada aqui. Caindo 0,33, mas estava subindo, chegou a subir durante os momentos que estava, chegou a subir 1%, mais de 1%, durante os momentos que antecediam esse anúncio do CPI. Então, por que isso é importante, né? Como é que a gente olha para esse índice de inflação? O esperado pelo mercado era que a gente tivesse... Ah, rapaz, antes de fazer isso, eu sempre esqueço de dar bom dia a todo mundo e fazer o que a gente precisa aqui de... Inscreva-se, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificação toda vez que a gente entrar no ar, ou outros vídeos entrarem no ar, o Papo Antagonista no final da tarde. Então, por favor, inscreva-se se você não é inscrito, deixa o like aí se você já é inscrito, e também ative o sininho. Vou só passar aqui pelas pessoas que chegaram mais cedo aqui. Alex Alves, bom dia.
Lúcia Colnag, Acorda Brasil, Ana Silva, Zeneide, Falando com Soraya, Regina Moura, Maurício Henrique, Carlos Alberto aí já pede o like também, e Ana Maria Medeiros, além de Vinícius Arruda. Então, bom dia a todos vocês. Desculpe começar assim, que eu já começo acelerado, né? Principalmente em dia de CPI. Mas bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Então, voltando para o CPI, né? O que diz essa inflação? Essa inflação vai dizer qual vai ser o tamanho da dose do remédio que o Fed, Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, vai aplicar para controlar os preços e tentar baixar essa inflação para a meta deles lá, que é 2% ao ano, tá? A ideia é que eles cheguem lá na meta mais para o final de 2024, ou lá para o comecinho, no ano de 2024. O mercado já precificava 0,75 como uma possibilidade muito forte agora na próxima reunião do Fed, que é no começo de novembro. Então, 0,75 pontos base ou pontos percentuais, ou bips, né, como o pessoal gosta de falar no mercado financeiro. 75 bips, no caso, né? E aí, isso já estava mais ou menos certo, era mais ou menos. E não se mexeu muito, pelo menos por enquanto não está se mexendo muito, mas o problema é o aumento de dezembro, que já estava em 0,50, e isso pode dar uma chance, ou dar um espaço maior para o Fed aumentar mais 0,75. Qual é o problema que o Fed está enfrentando hoje, né? O Fed ele tem 2 mandatos, o Banco Central Brasileiro também tem, mas ele não tem metas, né, para os 2 mandatos, e também não leva muito a sério esse negócio do mandato triplo, né, na verdade, que ele tem de crescimento econômico, inflação e mercado de trabalho lá. O Fed leva mais a sério esse negócio do mercado de trabalho, então procura um lugar onde você consiga controlar a inflação e manter o mercado de trabalho razoavelmente aquecido. Obviamente, essas duas coisas não andam lado a lado. Normalmente, o combate à inflação faz com que você tenha mais desemprego. Esse é um dos dados que também tem levado o mercado a acreditar que os juros sobem mais nos Estados Unidos durante mais tempo, ou chegam mais alto, porque o mercado de trabalho continua muito aquecido por lá. Então, quando você sobe os juros, você desincentiva as pessoas a gastarem dinheiro, porque o crédito fica mais caro, e aí quem vende é obrigado a baixar o preço, tá? Eu estou simplificando essa situação, mas é mais ou menos por isso que o Banco Central sobe juros. Se a inflação continua alta, o Banco Central vai subir mais juros. Como é que isso afeta o mercado? Como é que afeta o seu bolso de investidor? O bolso de consumidor, você já sabe que você chega lá no supermercado e aquilo que você comprava, né, aquele carrinho que era R$ 100, hoje é, sei lá, acho que uns R$ 400, mais ou menos. Eu estou vários anos aí se passando, né? Mas assim, você sente na hora do caixa que você compra 3 ou 4 coisas e já está em R$ 100 a sua conta. Bom, então o seu bolso como consumidor você entende. Como investidor, o que acontece? Quando você tem juros mais altos, além da renda fixa ganhar um pouco mais de atratividade e alguns investidores saírem da bolsa para a renda fixa, a taxa de desconto, quando você investe numa empresa, você imagina, né, ou você se prepara, você cria uma expectativa de que ela vai gerar um lucro para você que tem que ser maior do que o da renda fixa, porque você está correndo mais risco, né, a empresa pode quebrar, etc e tal, e na renda fixa, aí falando de título público especificamente, o fiador é o governo, então quem imprime dinheiro, então, em última análise, ele imprime dinheiro e te entrega e está tudo certo. Você perde ali na inflação, mas você consegue, pelo menos, receber o seu dinheiro. E aí, quando você tem a taxa de juros mais alta, o prêmio que você exige da ação, né, dessa empresa, fica mais alto também, porque você tem esse custo de oportunidade aqui. Vou tentar ficar um pouquinho menos específico aqui para a gente entender o seguinte: se eu quero ganhar R$ 10 numa ação que custa 90, daqui a algum tempo, lá na minha análise, essa ação tem que chegar a 100, então eu ganho R$ 10. Se a renda fixa está pagando o equivalente a esses R$ 10, eu quero mais dessa ação, porque eu estou correndo um risco maior. Então, essa ação hoje, para mim, tem que valer 85 ou 80 para chegar lá no final a 100. Beleza? É mais ou menos isso, e por isso que a taxa de juros é tão importante para o investidor e para ele, na escolha do que ele vai fazer.
tá ok? Tá ok é porque alguém comentou aí do tá ok como sendo marca registrada do Bolsonaro, mas eu não tenho nenhum alinhamento, pelo menos aqui, político com uma ala ou outra, tá? E o dinheiro não olha para isso, né, ele olha para ganhos e perdas. Mas o que a gente e aí a taxa de juros americana mais alta faz com que as outras taxas de juros subam também, sob pena de desvalorizar demais as moedas, tá? Então, normalmente isso acaba acompanhando. Hoje, o nosso diferencial para a taxa americana é muito alto, historicamente alto, tá entre os maiores. É óbvio que isso não tem obrigação nenhuma de estar numa média histórica, mas isso indica que a gente tem um espaço sim para ficar aqui paradinho enquanto eles se mexem lá, porque eles estão atrasados, como o Paulo Guedes gosta de falar por aí, como ele inclusive citou lá na reunião do FMI na terça-feira. Tá ok? Então, por enquanto, os mercados caindo. Deixa eu até dar uma olhada aqui novamente. Os mercados caindo aí, aprofundando a queda, inclusive, o Nasdaq aqui caindo, o futuro de Nasdaq caindo quase 3% agora, futuro de S&P 500 caindo quase 2%, e a Bolsa Brasileira também, futuro de Bolsa Brasileira caindo aí 1,5%. Então hoje deve ser um dia um pouco mais pesado para os investidores, principalmente o pessoal que está mais posicionado aí em Bolsa de Valores, em renda variável, tá?